Acolher o profeta é acolher o próprio Cristo. Como ele mesmo disse, quem vos escuta, a mim escuta. E rejeitar o profeta é rejeitar aquele que o enviou. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos do 54 ao 58. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra que hoje nos é proclamada é um convite silencioso e sereno para meditarmos sobre o ritmo do tempo e o sentido dos lugares em que Deus se revela. Em dias de verão, quando muitos buscam férias e descanso, quase instintivamente, o ser humano sente que não foi feito apenas para trabalhar, mas também para celebrar, para repousar, para poder estar consigo mesmo e com aqueles que o Senhor o confiou. E é exatamente aí que a liturgia de hoje toca fundo. No livro de Levítico, nós ouvimos essas palavras. Estas são as solenidades do Senhor. Não fareis nenhum trabalho servil. Levítico 23, versículo 8 e versículo 36. A palavra usada aqui em hebraico para solenidades é os tempos determinados do Senhor. Indica não apenas uma festa, mas um tempo sagrado de encontro, um tempo marcado por Deus no calendário humano. Não é o homem que se retira de suas tarefas para o lazer, mas é Deus quem o chama a viver um tempo de graça, de presença, de repouso com Ele. O repouso bíblico não é ociosidade, é libertação interior, é espaço para tornar-se disponível ao Senhor da vida. Veja, as religiões, assim podemos dizer, foram as primeiras a inventar as férias. Não como fuga, mas como arte de viver o tempo com sentido. De alternar trabalho e descanso, esforço e festa. Oração, trabalho. A alternância entre os dias comuns e os dias sagrados é como a respiração do espírito humano. Cada calendário não serve apenas para contar os dias, para vivê-los com consciência e liberdade. Isso fica claro na festa das primícias, no capítulo 23 do livro do Levítico, nos versículos 10 e 11, onde os israelitas ofereciam ao Senhor o primeiro feixe da colheita antes mesmo de comer. O texto diz, para que seja aceito por vós. Aqui significa literalmente, para o vosso agrado, para vosso bem. Isto é, a oferta não é um favor prestado a Deus, mas um ato que purifica o próprio coração, que educa a gratidão, que reconhece que tudo é bom. E quando falamos do tempo, logo nos lembramos também dos lugares que o habitam. O Evangelho nos apresenta Jesus voltando à sua pátria, em Mateus, no capítulo 13, e é chocante perceber o lugar da infância, do carinho, da familiaridade, que se torna um lugar hostil, fechado, cético. De onde ele vem essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho do carpinteiro? A palavra usada para sabedoria é Sofia e para milagres dinamis no grego, que pode ser traduzida como forças divinas. Mas essa pergunta não nasce da admiração, e sim do preconceito do seu povo. A familiaridade com Jesus os impede de reconhecê-lo, e então acontece o escândalo. Eles ficaram escandalizados por causa de Jesus. O verbo escandalizou do grego é usado aqui para indicar tropeçar, chocar-se, rejeitar. Jesus é pedra de tropeço, não por fazer o mal, mas por ser demasiado simples, demasiado próximo. Então ele diz, um profeta só é desprezado em sua pátria e em sua casa. Ou seja, o profeta é alguém sem honra, é desconsiderado. Em outras palavras,
O lugar pode nos rejeitar se estivermos demasiado enraizados nas expectativas alheias. Meus irmãos e minhas irmãs, não basta que o lugar nos seja familiar. É preciso que seja vital, receptivo, livre. A palavra profeta em hebraico é nabi, que significa porta-voz, aquele que fala em nome de Deus. E no grego do Novo Testamento, o termo usado é profetes, literalmente aquele que fala em nome de uma autoridade superior, anunciando uma verdade divina. O profeta é, por excelência, o intérprete de Deus, o vigia, o sentinela que avisa quando o povo desvia-se do caminho da aliança. Mas vejam, a missão do profeta nunca é confortável. Ele não massageia egos, ele incomoda, ele denuncia o pecado, ele chama a conversão, ele confronta estruturas de morte. E por isso mesmo, como disse Jesus, não é aceito entre os seus. O próprio Jesus, o Verbo encarnado, no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 14, não encontrou acolhida entre os que lhe eram mais próximos. Como dizia São João, logo ali no prólogo, no versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso não é um episódio isolado, mas um padrão. O profeta Jeremias, por exemplo, enfrentou insultos e ameaças. No capítulo 20 da profecia de Jeremias, ele clama: tornei-me um motivo de riso de todos. E quantas vezes nós também somos cegos diante do profeta entre nós? Quantas vezes nós rejeitamos a palavra de quem está perto porque conhecemos seu passado, conhecemos suas fraquezas e também sua origem humilde. Meus irmãos e minhas irmãs, a rejeição do profeta é um espelho que revela algo profundo: a resistência do coração humano à conversão verdadeira. Porque a palavra profética não é um adorno, ela é espada, ela corta, como nós lemos no capítulo 4, versículo 12 da carta aos Hebreus, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é cortante. Acolher o profeta é acolher o próprio Cristo, como ele mesmo disse: quem vos escuta, a mim escuta. E rejeitar o profeta é rejeitar aquele que o enviou. Por isso, não endureçamos o nosso coração. Não sejamos como os familiares, os concidadãos de Nazaré, que levaram Jesus ao alto do monte para lançá-lo ao precipício. Antes, deixemo-nos lançar ao precipício da graça, ao abismo do amor que nos salva. Que essa liturgia também nos ensine não apenas a contar os dias, mas a santificá-los. Que não nos contentemos em ter tempo, mas em oferecer o tempo ao Senhor, como primícias. E que nossos lugares não nos fechem à ação divina. E que mesmo que não sejamos acolhidos, talvez até como profetas em nossa terra, não deixemos de amar, não deixemos de celebrar em nossa terra, não deixemos de servir os nossos. Uma abençoada sexta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.